Universo em desencanto, imunização racional, a verdadeira origem da humanidade, energia racional, 766, volume do Histórico do Racional Superior. Universo em desencanto, a luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional, 766, volume do Histórico, a complementação da cultura racional, complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão, o princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, e a energia racional é que está desenvolvendo o raciocínio de todos. Quando todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, estarão prontos para voltar ao seu estado natural, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E o mundo está em trevas, e nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E essa transformação é feita pela energia magnética, e por isso é que são bravias, porque a energia magnética é uma energia feroz. E vão se transformar em quadrúpedes, em bípedes, e por serem filhos do eixo da Terra, vão ser Exus, porque todo filho do eixo da Terra é Exu, para espetar os materialistas com o garfão na mão, para eles deixarem de ser materialistas e acordarem em tempo de se salvarem e voltarem ao seu estado natural. A matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Não adianta as pessoas ficarem apaixonadas pela matéria, porque a matéria transporta todos os males da natureza. Em 1935, terminou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver, porque terminou a sua fase. E ninguém sentiu a mudança dessas energias por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza, não puderam sentir as mudanças dessas energias, porque quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética, do desenvolvimento do pensamento e da imaginação. E agora, quem está comandando a natureza é a energia racional. Quem comanda o mundo, porque do mundo racional está aí a glândula pineal, materializada na cabeça de todos, no istmo do mesencéfalo. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronto para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando toda a humanidade para, depois de bem preparada, voltar ao seu estado natural. E por isso, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, até chegar ao ponto de desenvolver o raciocínio de todos. E quando estiverem com o raciocínio desenvolvido pela energia racional, estarão prontos para voltar ao seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. Todos estão a caminho do verdadeiro Deus,
porque Deus é puro, limpo e perfeito. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade para voltar ao seu estado natural. Para depois que estiverem com seu raciocínio desenvolvido pela cultura racional, está pronto para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia, de vida eterna com o seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, aonde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Depois que estiver com o raciocínio desenvolvido pela energia racional, voltarão ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. Assim, vem o mundo passando por essas séries de coisas, por ter terminado a fase do pensamento. E todos os pensadores perderam o direito de viver por ter terminado a sua fase. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar em animal irracional, por a natureza ser de transformações. Se o pensamento fosse feito para acertar, não estariam sofrendo tanto como estão, passando por várias fases, como, como vem passando. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando todos para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando toda a humanidade para voltar ao seu estado natural, preparando todos, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, até chegar a desenvolver o raciocínio pela energia racional. Depois que estiverem com o raciocínio prontos pela energia racional, estarão prontos para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Essa transformação é feita pela energia magnética, por isso que os bichos de 4 pés são ferozes e os bichos de 2 pés são ferozes, para ver que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E como são filhos dessa natureza, são filhos do eixo da terra, são todos Exus, e vão trabalhar com o garfão na mão, espetando esses materialistas para desacreditar da matéria, porque o materialista pensa que a vida é essa mesmo, nascer, sofrer e morrer, e vão ser espetados pelo garfão para deixarem de ser materialistas. Não sabem que a vida é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói porque vivem desconhecido de si mesmo. Não sabem o porquê que assim são. Ninguém sabe o porquê assim é. Ninguém sabe para onde irão. Ninguém sabe de onde veio. Para onde vão? Vão para as classes inferiores, porque para os materialistas, a matéria tudo é. Só quando ficam doentes é que sentem que a matéria tudo era. E então, sendo preparados pela energia racional, desenvolvidos pela energia racional, e depois de prontos, vão voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza, que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, até chegar ao ponto da energia racional
desenvolver o raciocínio. Depois que estiverem com o raciocínio desenvolvido pela energia racional, estarão prontos para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E a natureza já está dando em sonhos o que vai se passar futuramente. Está dando em sonhos que todos vão se transformar em energia e se transformar no espaço e voltar para o seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza, pois a natureza já está dando a entender o fim da existência dessa deformação e transformação natural da natureza, por isso já está dando em sonhos a muitos que estão voando pelo espaço e vão se transformar em energia com o desenvolvimento do raciocínio e vão transitar pelo espaço. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, preparando assim a humanidade para depois de bem preparados voltar ao seu estado natural. E o raciocínio de todos vai ser desenvolvido pela energia que está regendo a natureza, a energia racional. Depois que todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, estarão prontos para voltar ao seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. O pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem de trem e sofre um acidente, o pensamento não avisa. Se houver um desastre de ônibus, como tem acontecido, o pensamento não avisa. Se houver um acidente de trem, morrer muita gente, o pensamento não avisa, porque o pensamento é inimigo do pensador. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a todos para voltar ao seu estado natural. E muitos estão botando uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros estão botando uma montoeira de livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar com o mundo racional. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, porque a natureza é de transformações. E tudo que foi feito pelo pensamento e pela imaginação estão a caminho da falência, tudo falindo naturalmente. E a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Muitos já estão com o pensamento seco e não sentem mais o que fazem. Secou o pensamento, seca o sentimento, porque muitos já estão com o pensamento enfraquecido. E outros com o pensamento enfraquecido pela transformação natural da natureza, deram para o tóxico, porque mudou a fase do pensamento e a natureza mudou todo o seu comportamento. E a causa de tudo isso é porque estamos com o pensamento enfraquecido. E muitos com o pensamento seco não sabem mais o que fazem, porque estão com o pensamento seco. E existem essas três epidemias da natureza, que é o câncer, o AIDS e a leucemia. São males naturais da natureza que os pensadores não encontram cura para esses males. E há milhões de milênios que vem a natureza morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade
para a energia desenvolver o raciocínio. Quando a energia preparar todos, todos estarão prontos para voltar para o seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Mas ainda assim mesmo, tem que desenvolver o raciocínio pela energia racional, a energia que está comandando a natureza. Depois que estiverem com o raciocínio desenvolvido pela energia racional, voltarão ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. A continuação dessas mensagens se encontra no 767, volume do Histórico.